Pegue aí o seu esboço, por gentileza. Nós vamos para a quarta mensagem da série Vida Contagiante. Já falamos aqui, durante essa campanha de 7 domingos, 6 semanas, falamos primeiramente do coração, né? Depois nós falamos de uma atitude contagiante. Na sequência, semana passada, falamos do quê? Da mente contagiante, com o ministro Felipe Araújo. E hoje nós vamos falar da força contagiante. O objetivo dessa campanha, dentre vários alvos que nós estabelecemos, que é a transformação de vida pessoal, que é estar contagiado, é levar a vida de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, mudando através do amor de Jesus a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, pega aí sua caneta que está na frente da sua cadeira e vamos para a quarta mensagem, força contagiante. Eu vou ler um texto com você que está dentro de um ambiente da Bíblia, que é um ambiente de batalha espiritual. Quando você lê o texto, o capítulo de Efésios, o livro de Efésios, é um livro de batalha espiritual. E especificamente, esse verso que eu vou ler, ele fala, né, ele traz um preâmbulo de tudo aquilo que está acontecendo e tudo aquilo que Paulo narra em Efésios a respeito de batalha espiritual. E ele diz assim, ó, finalmente, para observar as palavras, finalmente está acabando, ou seja, a última coisa, para você continuar, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, recebemos a força de Ti. Recebemos o Teu poder. Pai, o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que cura. O poder pelo Teu sangue, que quebra as maldições. Poder que tira o medo. Poder que liberta a nossa mente para poder ouvir e receber a Tua boa, incorruptível, infalível palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar. Senhor, temos orado para um mover, para um avivamento, para um fogo contagiante no nosso coração. E Senhor, nós já estamos tomados nesses dias de uma forma nova e sobrenatural pelo Teu amor. E eu te peço, Pai, que nessa manhã o Senhor derrame uma porção dobrada sobre o nosso coração. Que as palavras elas possam sair, Senhor Jesus, do esboço, das palavras apenas, e se tornar uma realidade. E que resoluções, modificações, atitudes novas possam ser o que nós iremos praticar quando sairmos daqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem aqui deseja ser uma pessoa mole, fraca, sem ânimo, sem vigor, sem expressão? Tem alguém aqui? Eu quero ser mole, ser fraco, sem expressão, gelatina, Maria mole. Não. Tem algumas pessoas que são como chuchu, já viu? Minha avó falava que chuchu é rico em vitamina A, B e C. Água, bagaço e casca. Não tem mais nada que isso. E tem algumas pessoas que têm sabor de chuchu. Ou seja, perdeu totalmente o vigor, a vitalidade. É como você pegar um leite que está coalhado. É como você pegar uma comida que está azeda. A comida está ali, mas ela perdeu a força de atração. Ela não gera mais prazer. Ela não gera mais vontade. Talvez você goste de chuchu, te respeito, gosto pessoal. Pode comer bastante chuchu, mas foi só um exemplo. Sabe, às vezes nós entramos num ambiente como esse, e simplesmente nós estamos sem força. Porém, apesar de estar numa situação como essa, eu creio que ninguém deseja estar numa situação como essa. Eu creio que ninguém que está aqui deseja estar sem força, sem vitalidade, triste, para baixo, moado, chuchu. Ninguém. Por quê?
Porque o Senhor, Ele nos fez com uma paixão, Ele nos fez com um desejo pela paixão. Estava me lembrando de um personagem da minha infância, eu nem sei se passa esse desenho ainda, mas o nome dele é Popeye. Quem lembra do Popeye aí? Deixa eu ver. Muita gente entregou a idade aí, né? Entregou mesmo. Popeye, você lembra? Ele comia o espinafre, estava lá o Brutus batendo, batia, apanhava. E daí, a magrelinha lá gritava ele, e vinha o fortão lá com tudo, batia. De repente ele pegava o espinafre e apertava, ficava forte. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus é o teu espinafre. E se você se alimentar dele nessa manhã, começa a ver os teus músculos espirituais recebendo um vigor, a tua alma recebendo um vigor, você está começando a ter vontade de correr, de pular, de dançar, você está vendo a depressão embora, você está vendo o medo embora, você está vendo noites de sono boas, você está vendo a tua família transformando, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, na verdade ele não é como o espinafre, ele é melhor que espinafre, ele revitaliza o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Nós queremos ser fortes e corajosos, e a Bíblia ela recomenda isso em Josué 10:25, diz assim: disse-lhes Josué, não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. Eu digo para você nessa manhã, não tenha medo, não desanime, seja forte e corajoso, amém? Aleluia! Tem uma canção, né? Para quem gosta também, é questão de gosto pessoal, mas eu acho muito legal. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? O Misael já está até querendo cantar ali. Como que você tem passado pela prova? Forte? Ou você tem ou vida, ou céu, ou dificuldade? A força não é contagiante, não, eu estou azedo. As pessoas olham para você e falam, lá vem aquele que vai azedar, vai apodrecer o saco de laranja, vai estragar o ambiente. Ou as pessoas olham e falam, lá vem aquele que vai revitalizar o ambiente. A luz chegou porque o Filho de Deus entrou, a Filha de Deus chegou, o ambiente vai ser transformado. Aleluia! Qual que é a expressão na tua casa, quando você chega do serviço? Tua família está ali empolgada? Qual que é a expressão na tua casa, quando você pensa em chegar em casa? Te dá prazer? Isso tem a ver com uma força que tem contagiado o seu coração. E eu quero trazer para você, nesta manhã, 10 princípios, porque nós podemos ter uma força, e mais, uma força contagiante. Então, primeiramente, para que sua força seja revigorada, e você viva uma vida contagiante, conheça e reconheça as suas fraquezas. O texto de 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, diz assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, olha que coisa linda, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, porque para que o poder de Deus repouse sobre mim. Oh Deus, obrigado pelo exemplo de Paulo, obrigado, porque muitas vezes nós achamos que assumir a nossa fraqueza é sinônimo de ser fraco, mas apesar de você assumir a sua fraqueza, quando você assume, você conhece e você reconhece, você está se declarando forte, porque a tua fraqueza nas mãos de Deus se torna uma força. Sabe, falar isso sem experimentar a Deus parece até algo distante, porque como assim? Eu vou falar das minhas fraquezas e isso vai me tornar mais forte? Grava isso, conhecer e reconhecer as fraquezas gera dependência de Deus. Quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você não se torna pior, você se torna melhor.
Quando você reconhece problemas que você tem, você não se torna pior, você se torna melhor. Quem não encara, não lida, não trata com as suas fraquezas, a força, ela é drenada. É como se você fosse um balde e a presença de Deus até entra, mas os furos saem. E um desses furos se chama não reconhecer que eu tenho limitações, não reconhecer que eu tenho fraquezas. E se não te falaram isso ainda, você é humano. Se não te falaram isso ainda, bem-vindo ao mundo. No mundo nós temos limitações, nós temos fraquezas. Por isso que nós temos o programa 30 semanas aqui, sabia? É para que pessoas igual eu, pastor, eu possa ir para um grupo de partilha, abrir o meu coração e reconhecer diante de Deus que eu não sou um super-herói não, que eu tenho problemas, que eu tenho limitações, que eu tenho dores, que eu tenho angústias, que eu tenho medos. Abrir o meu coração para que haja cura e eu dê oportunidade para que o Espírito Santo me torne forte naquela fraqueza. Agora, quando você não reconhece isso, é a mesma coisa de você ter uma enfermidade e não tratar. Aquilo ali só vai piorando. Às vezes visivelmente ninguém vê, mas aquilo ali só vai piorando. Reconhecer e conhecer as suas fraquezas é mudar a sua forma de viver. Ninguém cai porque pensa que é fraco, cai porque pensa que é forte demais e não cuida e vigia as suas fragilidades. Ignorar que você é humano não vai te proteger. Sabe uma coisa que eu fiz em casa? Eu comecei a tomar vitamina C, um polivitamínico. Meu filho está ali resfriado, e perguntei para a médica e comecei a dar vitamina C também lá para minha filhinha e para ele. Eu falei assim, olha, eu tenho que me prevenir, porque eu sou humano. É importante. Quer ver uma coisa que eu decidi fazer em casa? Dormir boas 6 horas de sono, às vezes eu durmo até 7. Quando tenho mais tempo, às vezes consigo dormir até 8. Porque é importante você dormir bem. Porque se você não dormir, você vai fraquejar. Você precisa de boas 6 horas de sono todos os dias. Talvez alguns precisam de 7. Mas você precisa dormir bem. Você precisa ter um tempo para descansar de qualidade. Ter um tempo onde você tem uma atenção para a sua família. Sabe por quê? Quando você acha que, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, você começa a menosprezar a tua saúde, o teu descanso, a tua alimentação, a tua família, você não está percebendo, mas na verdade você não está reconhecendo que você tem uma fraqueza. Você tem uma fraqueza. Você não é relacional. Você acha que você é de ferro. Então reconheça as suas limitações. Reconheça. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso reconhecer até a minha idade. Tá bom? Por exemplo, eu tenho 33 anos. Eu não tenho mais 17, 18. Eu tenho 2 filhos. Eu preciso entender que eu não tenho aquele vigor de 17 anos de idade mais. Que eu tenho filhos para cuidar. E tem gente que casa e quer continuar, por exemplo, vivendo a vida de solteiro. Ele não reconhece que a vida dele mudou. Não reconhece que a barriga cresceu. Não reconhece. E ele não percebe as limitações. Fica travado. E essas coisas, não é que você é menos. Nós somos humanos. Os dias passam. Hoje você é mais velho que ontem, amanhã você será mais do que hoje. É natural. Não significa que não existe uma beleza na vida. Não significa que Deus não está te dando vitalidade. Mas você precisa reconhecer. Reconhecer é depender. O segundo princípio: confesse seus pecados ocultos e mude de vida. Salmo 32, 3 diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu nem vou perguntar quem está definhando, mas eu vou te perguntar, quem está gemendo? Não precisa levantar a sua mão.
pecado escondido causa doenças na alma, no seu físico e no seu espírito. Você somatiza, são doenças psicossomáticas. Dá uma dor, dá uma pontada, você vai no médico, não tem nada, sabe o que é isso? São doenças da alma. E muitas vezes, a raiz dessas doenças são pecados escondidos. É uma coisa que eu não contei para ninguém, é algo que eu guardo, é algo que eu não abro meu coração. E às vezes você até falou para alguém, mas a pessoa que deveria saber, ela nunca ficou sabendo. E você mantém uma mentira. Mantém uma mentira. E enquanto você esconder isso, a tua força ela vai ser minada. É um outro buraco no balde. Se o primeiro é reconhecer que eu sou humano, eu reconheci, amém. Então, segundo, você precisa confessar os seus pecados ocultos. Nós não somos uma igreja de mentirosos, aonde as pessoas olham para a vida e cada um vive no seu pecado e caminha do jeito que quer. Não. Uma das coisas que eu tenho no meu chamado pastoral, e que eu faço isso permanentemente, é ter conversas difíceis. Sabe, o meu coração, debaixo da dependência do Espírito Santo, é preparado para ter conversas difíceis. Então, se você tem um problema, e está muito difícil, se você quiser até conversar comigo, ou com o seu coordenador, provavelmente a maioria dos assuntos que você vier falar comigo, eu já ouvi. Provavelmente. E o Espírito Santo, ele capacita você a falar e ao ouvinte, ao discipulador a ouvir, uma pessoa de Deus, para te ajudar no caminho. Agora, se você negligenciar ter conversas difíceis, você vai continuar atrofiando, somatizando, morrendo, paralisado. O que você precisa confessar? Sabe, gente, essa palavra aqui, enquanto eu mantinha escondido pode ser traduzido também, no original, por silêncio. Eu prefiro ficar em silêncio. Você prefere omitir. É isso que está dizendo aqui também. Isso está te enfraquecendo. Está tirando a sua vitalidade, o poder do Espírito Santo que está vindo sobre você. Está afetando o seu físico. Está afetando a sua alma. Está afetando o seu coração. Sua força espiritual aumentará à medida que você deixar de alimentar a sua carne. Não tem a ver com pecado, mas tem a ver com renúncia. Por exemplo, o café. É decidir não alimentar a sua carne. Café é bom, mas eu prefiro Jesus. Uma semana, eu não vou morrer não. E se eu morrer, eu estou no céu também. Aleluia. Jesus vai me dar força. Agora, quando você não abre mão dos seus desejos, e um deles é confessar, sair desse comodismo, você não é curado. Isso tem a ver com a atmosfera espiritual também, tá? Presta atenção aqui. Pela manhã, geralmente, o público é da igreja, então dá para eu falar uma coisa para você, principalmente você que é líder, você que é sacerdote da tua casa. A atmosfera espiritual do lugar que você está depende do seu coração. A tua legalidade é a legalidade que impede o fluir de Deus na célula, no ministério, na tua casa. Então, quando eu tenho algo escondido, não é só que afeta eu, mas dá uma oportunidade. O que é legalidade? Deixa eu te ajudar, porque às vezes eu falo algumas palavras, e eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem conectar. Eu vou te ajudar nisso também. É como você pegar uma procuração e falar assim: olha, está aqui, diabo, esse pecado eu não quero confessar, está assinado, pode ir diante de Deus. O diabo chega diante de Deus, e ele fala assim: olha, está vendo o David? Eu vou atacar a vida dele. E Deus fala: não vai, porque ele é lavado e remido pelo meu sangue. Daí o diabo fala: mas ele me deu uma procuração, ele tem uma brecha, ele tem uma legalidade. É isso. Quando você não confessa, você dá uma legalidade. E o diabo não vai achando que ele brinca de ser diabo, não.
Ele vem e bagunça, e o objetivo dele não é nem bagunçar, é matar, é roubar, é destruir. Você está comigo aí? Terceiro, anote aí, cultive seus pontos fortes. 1 Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado. Deus, Ele lhe deu os pontos fortes. Até algumas décadas atrás, lendo artigos, na verdade cerca de uma década e meia, 2 décadas atrás, a ênfase era: fortaleça aquilo que você tem de mais fraco, para que você fique melhor. Mas biblicamente, e hoje em dia também, na psicologia, na forma de trabalhar as pessoas, nós entendemos que na verdade você tem que fortalecer o dom que Deus te deu. Não negligencie o dom que Deus te deu. Para que Deus te chamou? Deus me chamou para ser administrador. Administre então, seja íntegro, zeloso. Deus me chamou, sei lá, para política. Então mude o ambiente, seja político. Deus me chamou para ser mãe. Aleluia. Cuide dos seus filhos, porque tem pessoas que não têm esse dom também. Não sei se você sabe, tem alguns que não têm dom nem para casar. A Bíblia chama de eunuco. Tem pessoas que têm o dom do celibato, e ela não é menos por causa disso. Sabe, eu vou até dar uma palavra forte aqui também. O Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Algumas pessoas, gente, talvez você já tentou casar 1, 2 vezes, não deu certo. E assim, ou você luta com uma área de homoafetividade. Sabe? Entenda de Deus que talvez não é para você casar. E, então como que eu vou viver? A Bíblia fala que aqueles que são solteiros são adotados por aquelas famílias que cuidam, que têm o dom de hospedar, os múltiplos dons. Então fica sossegado, você não vai ficar sem família. Eu já conversei com homens que eles se recuperaram completamente do homossexualismo. Só que eles não tinham desejo por mulher. Pastor, eu não consigo querer casar. Qual que é a solução? Fica solteiro, filho. Não tem problema não. E talvez você está até um pouco perplexo com o que eu estou falando, mas Paulo ele fala isso, tá? É melhor até que fique solteiro do que case. Porque tem gente que dá tanto trabalho depois de casado, que é melhor se não tivesse casado. Agora, se você não consegue refrear os teus desejos, é melhor que você case. Mas não por causa dos desejos, mas por causa de Jesus, por amor de Jesus. Você está comigo aí? Amém? Então, reflita sobre isso também. Essa igreja que não é igreja do preconceito não, gente. Essa igreja aqui é a igreja da liberdade, não liberalidade, liberdade. Então entenda isso do Senhor. Algumas pessoas, elas são dotadas para serem full time na obra. Já vai uma outra palavra também, para você que recebeu de Deus o presente da longevidade, e você está aposentando. Eu vou aposentar agora, eu vou tocar minha vida de uma outra forma. Ou eu vou aposentar, agora eu vou cuidar como eu nunca cuidei da minha família. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa cuidar dos teus filhos, cuidar da tua família sempre. Mas na hora que você aposentar, dá de oferta para o Senhor de presente, o restante da sua vida. Vem aqui nos ajudar, vem aqui nos ensinar. Vem aqui, a gente precisa tanto de pessoas abençoando o reino. E às vezes a gente não consegue perceber isso. E tudo que eu estou te falando aqui, gente, eu não estou te inventando não. Eu estou falando algo que é bíblico. Às vezes nós perdemos o sentido da vida porque nós começamos a correr atrás do vento. Correr atrás de coisas que já não tem sentido. Começamos a buscar um monte de coisa que já não tem sentido. Se atente para aquilo que Deus está falando com você. Você tem dons, Deus te deu. Se é dons de adquirir riqueza, amém. Se torne rico, abençoador. Se é dons de ser empresário, seja, prospere. Se é dom de gerenciar, gerencie. Se é dom de fazer aviões, faça. Se é de fazer carros, faça. Se é de fazer alimentos, faça. Só que nunca se esqueça que o principal motivo da sua vida é amar as pessoas,
é ter uma força dentro de você. Não uma força para ver o quanto de comida você consegue fazer, mas o quanto de pessoas você consegue amar. Amém? Você está comigo aí? Aleluia? Quarto, anote aí. Trate suas emoções e as mantenha saudáveis. O texto de Gênesis 37, 4, diz assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Sabe, os irmãos de José, eles praticamente perderam a amizade com ele simplesmente por causa de um desejo do coração, uma emoção torcida. Depois que eles perceberam que o pai dava uma atenção maior, eles pararam de amar por causa disso. As emoções, elas se tornaram corrompidas. Como estão as suas emoções? Sabe o que impede a gente de perdoar? Sabe o que faz a gente guardar mágoa? Sabe o que faz a gente guardar rancor? Sabe o que faz a gente se sentir culpado? São emoções não saudáveis. É isso. Eu sei que não é fácil tratar de uma emoção, até porque, em alguns casos, é como fazer uma quimioterapia espiritual. Só que você não pode desistir. Você precisa vir por 30 semanas, você precisa ter uma célula, você precisa ouvir e decidir mudar. Vai vir os pensamentos, olha, você é assim mesmo. Você tem que pensar e falar: não, eu não sou assim, eu decidi acreditar na palavra de Deus. Nós temos a tendência de acreditar no que as pessoas falam. Ah, você é egoísta mesmo. Ah, você é mentiroso mesmo. Ah, eu sabia, seu bêbado. Ah, eu sabia, seu burro. Ah, eu sabia, seu incapaz, seu feio. E a gente traz aquilo para dentro como se fosse verdade. Só que a verdade de quem você é está aqui, ó, na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus te capacita e te dá todo o entendimento, todo o conhecimento. Sabe o que é isso? Vou trazer mais numa linguagem para você entender. Você se torna um Einstein espiritual. Amém? Alguém aí? Aleluia. Isso. Eu fico inteligente. Isso. Você já viu alguém que está com depressão, triste? Você olha para a cara dela, gente, ela parece Walk Dead. Totalmente, né? Vocês não conectaram, né? Parece um zumbi. Por quê? Porque as emoções estão destruindo ela. Agora, você já viu alguém que está revitalizado pelo poder do Espírito? A pessoa está alegre. Você fala com ela, dá gosto. A pessoa anda tudo, mas ela já te vê, não, porque a luz ali está brilhando. É diferente. Só que não tem problema ter problema nas emoções. O problema é não querer sanar os problemas nas emoções. Porque senão, você vai morrer. Vai te atrofiar. Algumas características: quando eu tenho ciúmes, inveja, ódio, falta de perdão, guardo mágoa, guardo rancor, eu tenho medo. Tudo isso é ferida do coração. Tudo isto é ferida do coração. E, sabe, eu sinto no meu espírito nessa manhã que algo sobrenatural está acontecendo nesse ambiente. O amor do Senhor, ele foi derramado numa porção nova nesta manhã, nessa quarta mensagem da vida contagiante. E essa porção, ela está curando emoções aqui nessa manhã. Porque só o amor do Senhor, ele pode curar. Sabe, tem um filme antigo, nem sei se era o nome do filme ou se era, mas é Programado para Matar. Você está programado para amar, em nome de Jesus. Deus está mudando a sua forma de pensar, amém? Quinto, anote aí: ande sempre bem acompanhado. 2 Reis 2:6. Em seguida, Elias disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei. Então partiram juntos. Vamos ler esse finalzinho? Então partiram. Vamos ler de novo? Então, mais uma vez, para você gravar.
É isso. Eliseu, ele escolheu andar com Elias. Com quem que você tem escolhido andar? Quem que você tem colocado como sua companhia? Quem que tem te influenciado? Ande com os fracos para socorrer, ande com os fortes para ser fortalecido. Sabe, você vai andar com não cristão? Lógico que vai, mas com um objetivo: você vai ser missionário lá. Se você, presta atenção no que eu estou dizendo, você está andando com não cristão em algum ambiente e você já parou de influenciar, chegou o momento de você abortar a missão. Porque o único motivo de nós estarmos com o não cristão é para levar a luz, para mostrar para ele a diferença entre Jesus e o mundo, é influenciar. Se você começou a retroceder, está tendo dúvidas, se você está pensando, olha, eu não tenho certeza, eu já cedi aqui, eu já cedi ali, você precisa observar que o sinal amarelo já foi passado, já está no vermelho. E você não pode mais continuar andando com essas pessoas, porque você está ali para influenciar em todos os aspectos. Então se atente para isso, ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã, porque quem acha que está forte, é esse que cai. Eu acabei de falar sobre isso. Sexto, gere discípulos espirituais. João 15:8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu quero fazer discípulos, não religiosos. Eu espero que seja assim com você também. Gerar discípulos. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um só. Então é porque é bom ter discípulos. É importante ter discípulos. O discipulado, no meu coração, e biblicamente, nós entendemos que é um investimento mútuo. Sabe? Eu saio com os meus discípulos e é tão maravilhoso, porque eu recebo deles também. Você entrega e você recebe. É um investimento mútuo, porque você é abençoado. Nós geramos iguais. É lógico, me entenda. É a imagem e semelhança de Jesus, mas as pessoas imitam aquilo que nós fazemos. Que tipo de gente você tem gerado? Quer que eu te dou uma dica? O que os teus amigos fazem? Provavelmente eles estão imitando você. Se é só besteira, só bobeira, olha você ali, é o teu espelho. Os teus amigos é o teu reflexo. É o teu reflexo. Aquele mau hábito do teu amigo que te incomoda, provavelmente você tem o mesmo. E você ainda às vezes ri dele. Sabia? Porque nós acabamos por nos contagiar com aquilo que o outro faz. Não adianta, gente. O meu filho, ele tem 3 anos de idade. Tem hora que eu pego ele, eu saio andando, e eu pego lá, ponho a Bíblia e falo, não, deixa, eu estou cansado, vou lá comer. Eu olho para trás, ele põe um negócio, eu vou lá comer. Eu, calma aí, gente, o que é isso? Eu olhei para ele e falei, realmente, imita totalmente. Sabe, essa semana eu tive até uma experiência muito boa com ele. E nesse aspecto, né, eu também quero glorificar a Deus, porque, como eu disse, a gente gera iguais. Daí eu estava vindo para a igreja na terça, na hora do almoço. Tinha ido almoçar, quando eu fui retornar, daí o Ezequiel virou para mim, tem 3 aninhos. Papai, aonde que o senhor vai? Eu falei, eu estou indo para a igreja, filho. Daí ele, você está indo para a igreja de novo? Eu falei, estou. E ele, para a igreja de Caçapava ou para a colina? Ele sempre pergunta, porque se eu viro para a direita eu vou para a colina, se eu viro para a esquerda é de Caçapava. Eu falei, eu estou indo para Caçapava. Ele, tá, por quê? Daí a minha esposa explicou, seu pai é pastor, filho. E ele cuida da igreja e das pessoas dele. É mesmo. Ficou um silêncio. De repente a Pri perguntou para ele assim, e você, filho? Você vai querer ser pastor também? Daí ele, vou mamãe, vou querer ser pastor. Daí eu fiquei orgulhoso, né? Daí, por que você vai querer ser pastor, Ezequiel? Para cuidar da igreja? Dele, não. Eu não entendi.
Daí eu virei para ele e falei: Ezequiel, mas se você não vai cuidar da igreja, por que você quer ser pastor? Eu quero cuidar das pessoas, papai. Sabe, é por isso que nós estamos aqui, para cuidar das pessoas. Eu nunca falei, na verdade eu nunca falei para Ezequiel, você vai ser pastor. Na verdade eu nem, é porque criança nos impressiona. Eu nem sabia que ele tinha a concepção do conceito de ser pastor, ou que crescer, porque tem 3 anos, gente. E na verdade ele deu uma das respostas mais profundas que eu já ouvi de algum discípulo meu. Quero cuidar das pessoas, é para isso que nós estamos aqui. Você está gerando discípulos. O que os teus discípulos estão respondendo para você? O quê? 7, fuja das más influências e companhias. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vou ler isso aqui de novo para você, bem devagar, porque a palavra de Deus, ela nos limpa e é uma espada de 2 gumes. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem o que? Pastor, eu fui bem educado, mas com quem que você tem andado? Começa a corromper, gente. Você já viu aquela estrutura bem feita que fica ali na beirada do mar, de concreto? Bate a água, pega a marisia, quando você olha começa a expor o ferro já está enferrujado, passa-se anos, aquela estrutura que no ambiente de boa companhia iria durar muito tempo e com uma boa manutenção, ela rui totalmente, porque ela está num ambiente que agride ela, agride. Se você está começando ou você já se sente agredido, observa isso na sua vida. Mas a palavra aqui não é só observar, é fugir. Fugir, fugir. A Bíblia diz para a gente resistir ao diabo. O diabo vem, você fala para ele: sai daqui, capiroto. Agora a palavra de Deus diz assim: fuja da tentação. Você lembra de José? José do Egito, ele fugiu da tentação. Não, essa conversa aqui no WhatsApp não tem nada a ver. Não, só dessa vez eu vou pegar, mas depois eu devolvo. Não, ninguém liga. É só uma caroninha para aquela pessoa, é daqui a ali. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se eu já comentei isso aqui de púlpito, mas eu tenho um princípio no meu coração. Eu não dou carona para mulher. Eu não dou. Pastor, a Bíblia diz isso? Não, é um conceito meu. E eu te alerto a respeito disso também, tá? É daqui a ali. Cuidado. Cuidado. Eu até, quando eu atendo, a porta do meu escritório fica aberta. A minha esposa sabe a minha agenda, o meu assistente sabe a minha agenda. Se é mulher, tem que ter alguém aqui. Só se foi alguma emergência, foi no mercado, alguma coisa, a pessoa chegou. Eu tenho que tomar cuidado. Nunca tive problema na área de sexualidade, graças a Deus. Eu tive já quedas em pânico, em medo, mas nem por isso eu vou deixar de vigiar. Nem por isso. Agora, carro que não faz manutenção, ele quebra. Você está achando que você vai ficar tocando as coisas sem prestar atenção nas coisas que está acontecendo ao seu redor? Está na hora da manutenção, está na hora de você fugir, está na hora de você parar com essa amizade, está na hora de você parar essa conversa com seus amigos que só fala bobeira. Eu vou ali no bar, mas não tem problema, eu bebi, agora eu não bebo. Não, sai dessa. Você sabe por que a gente coloca suco de uva e não vinho? Não é porque o problema é o vinho. O problema é que pode ter alguém em recuperação aqui que já bebeu, e a hora que ele tomar um pouquinho de vinho, a gente vai despertar algo que ele fugia fazia tempo. E não precisa passar por isso. Por uma pessoa dependente de sexualidade, basta abrir um anúncio do lado ali de uma mulher de biquíni que o cara já fica doido. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Foge disso, desliga o computador, fecha, sabe? Não, estou saindo. Estou saindo. Não vou mexer com isso não. Não faz parte da minha vida. Tá a conversa, você sai de perto, você vai ser, vou. Eu não quero conversar não. Eu também não quero ser mal educado. Isso aí não faz parte de mim não.
Fuja. Fuja em nome do Senhor Jesus. Pessoas honestas não andam com pessoas corruptas. Se eu filmasse a sua vida e fosse assistir, eu iria ficar assustado ou iria glorificar a Deus? 8º, mantenha um coração aprendiz. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Nós pregamos nessa igreja o que nós vivemos. Tá? Ninguém te obriga a fazer nada, você é livre. Porém, você precisa ter um filtro e um coração aprendiz. Um coração que deseja, eu quero mudar. Se você perder este coração aprendiz, naturalmente você perde a sensibilidade. E é um outro buraco onde a tua força vai embora. E você não tem mais uma força contagiante. Daí você se torna novamente fraco. Por conta de negligenciar. Ser discípulo, falar que é discípulo e não é aprendiz, é um contrassenso. Total. Quando eu estou até com os meus discípulos, quanto mais com o pastor, com os meus pais, mas quando eu estou com os meus discípulos, eu pergunto, o que vocês acham disso? Porque na multidão de sábios há sabedoria. Você precisa buscar isso. Grava isso no teu coração. Para ser fortalecido, será necessário aprender e reaprender e reter. Aprender, reaprender e reter. E muita coisa para reaprender, tem que desfazer o velho. Se eu quiser construir aqui um auditório maior, para 5.000 pessoas, eu preciso tirar esse daqui, de 500. Está entendendo? Então nós precisamos arrancar algumas coisas, para levantar a nova. 9, peça a Deus por mais fé. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Lucas 17:5. Aumenta a nossa fé. Os apóstolos, eu estou falando dos apóstolos, disseram. Vamos fazer essa oração juntos, esse pedido? Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos dizer juntos? Senhor, aumenta a nossa fé. Agora diz em primeira pessoa: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Está dizendo aqui, pede. Eu não tenho fé. Olha, deixa eu te falar uma coisa que vem no meu coração aqui. Ter a fé do tamanho de um grão de mostarda é um padrão que não é permanente. Tua fé tem que aumentar, tem que virar um caroço de manga, um caroço de abacate. Já fazem 25 anos que eu estou na igreja cristã. E você luta contra as mesmas coisas, tem a mesma fé, vive do mesmo jeito, não é possível. Senhor, aumenta a minha fé, faz a minha fé virar uma jaca. Eu recebo o grão de mostarda, mas eu quero que ela cresça, aumenta. Então se fala que nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós movemos uma montanha. Também fala, pede para aumentar a sua fé. Isso é claro. Então peça, você está sem fé? Pede para aumentar a sua fé. Tem um dito popular que diz que pau que nasce torto. Isso, você sabe, né? Agora com Deus é pau que nasce torto, endireita sim. Porque Deus, Ele aumenta a fé e Ele muda. Havia um homenzinho torto, que andava no caminho torto, morava na casa torta. Um dia, você e eu encontramos Jesus. E a palavra dele, e a tua vida endireitou, amém? Então para de andar tortinho, em nome de Jesus. Que você seja encontrado reto, amém? E 10º, mantenha o seu foco firme na fé em Jesus. Foco. Romanos 1,17. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus, Ele vai aumentar a tua fé. Agora o que você precisa? Manter o foco. Manter o foco. Então você precisa evitar distrações. O que está tirando a distração? O que está te dando distração, melhor colocando? O que está trazendo coisas para a tua vida? É um pecado, é um mau hábito? E está tirando o foco.
Se você dirigir olhando no retrovisor, você vai bater o carro. Você precisa olhar para frente. Chegou o momento de você olhar para frente. Marcos 11:22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O nosso pai espiritual, ele tem um axioma que diz assim: sustente a sua fé e ela sustentará você. A sua fé vai te guiar, vai te proteger, vai te sustentar, vai te fortalecer, amém? Não perca o foco. A prova da tua fé produz perseverança. Deus é a nossa força e vitória. Sua carne é sua fraqueza e derrota. Quem é que deseja ser fortalecido, contagiador de amor, amém? Nessa manhã.